Quantos estão aqui nesta noite disponíveis para ouvirem a voz de Deus? Digam um lindo e precioso amém. Amém. Eu quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 11, versículo 24, 25 e 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Antes da leitura da palavra, eu quero aqui comunicar que eu vou falar nesta noite sobre as estratégias de Satanás. Você precisa ficar atento a esta mensagem. Só que antes da mensagem eu quero dar um recado do coração de Deus para aquele jovem que está lá atrás. É meu irmão. Muito bem. É seu irmão? Ó, meu jovem, você é o esposo dessa jovem aqui? Então eu vou lhe dar um recado. Deus te colocou aí hoje com um propósito de falar contigo. De Calabaxandaragaçu. Grande tem sido o laço contra ti, mas Deus tem te guardado. Grande tem sido as armadilhas contra ti, mas teu Deus tem te conservado até aqui. Agora escute uma coisa que eu vou te dizer aqui, meu filho. Não insista em andar na contramão. Regadarabaxaia. Não ande na contramão. Não aceite andar na contramão. Ande apenas na sua mão certa. De Calamandarabaxária. Aleluia. Eu vejo alguém que tem te dado, orado por ti e até te aconselhado. Mas eu quero te dizer, meu filho, no mundo se diz, eu não sei porque estou te dizendo isso, mas eu estou dizendo. Ore, preste atenção. Em nome de Jesus Cristo. Muito bem, você fez certo em receber a palavra de pé. Eu vejo alguém que tem te dado conselho. Eu quero te dizer, no mundo diz assim: se conselho fosse bom, se vendia. E não se dava. Mas é diferente da Bíblia. Conselho é tão caro que não tem dinheiro que pague. Então você pode sentar e você veio aqui para receber sua bênção. Pode se sentar em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Quem confirma essa palavra do reino de Deus? Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo de número 11. E só porque tu vieste aqui hoje, Deus vai te dar uma vitória, viu? Só para ti, Ele vai te dar algo especial para tu entender que Deus é Deus e recompensa. Deus é Deus de recompensas. Quem recebe essa palavra? Deus é Deus de recompensas. Se você der um passo em direção a Deus, Ele te recompensa por isso. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Eu vou ler de novo, vou anunciar de novo o versículo da palavra. Lucas capítulo de número 11, versículos de número 24, 25 e 26. Diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando naquele homem, o último estado dele se torna pior do que o primeiro. E que Deus aplique essa palavra em nossos corações e que todos digam amém. Esse texto, irmãos,
nos mostra como é que o inimigo de Deus trabalha. Tem gente que não acredita que existe Satanás. E essa é uma das maiores ciladas do diabo. É colocar na cabeça da pessoa que o diabo não existe. Viu? Enquanto mais o diabo consegue colocar na mente de alguém que ele não existe, é que ele fica livre para trabalhar. Se a pessoa for advertida, olha, tem buraco nessa estrada, e a pessoa disser, não, eu vou andar aqui a 100 a 200 por hora, eu não creio que tem buraco. Uma hora ele cai dentro de um buraco. Assim é o diabo existe, ele é inimigo de Deus, ele vive para atormentar as vidas, mas ele põe na cabeça de algumas pessoas que ele não existe. Ele fica livre para entrar qualquer hora e bagunçar naquela família, naquela vida. Aqui diz que o diabo tem estratégias de trabalho. Ele tem uma estratégia quando sai de uma pessoa, e ele tem outra estratégia quando entra numa pessoa. Pode olhar no texto aqui. O diabo tem uma forma de trabalhar quando ele sai de alguém. Quando você expulsa ele de alguém, ele já sabe como é que vai trabalhar a partir daquele dia. Na hora que você põe a mão na cabeça de alguém e diz, olha, eu repreendo em nome de Jesus, e aquele espírito vai embora, aquele espírito não morre, não morre. O diabo não morre, o espírito maligno não morre. Ele tem uma forma de trabalhar a partir daquela hora que ele sai dali. Ele não fica morto, entendeu? Ele não morre, ele vai ter uma forma de trabalhar. E quando o espírito entra em alguém, já ele tem outra maneira de trabalhar. Então, primeiramente, eu quero mostrar a você como é que o diabo, os seus demônios, trabalham quando eles saem de um corpo. Olha que diz, ó, como é que eles trabalham, ó. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Você sabe, irmão, quando o espírito maligno entra num corpo, ele entra num processo de repouso, por isso que ele não quer sair. Aí diz que ele procura repouso, ou seja, ele não é que um espírito se cansa, mas ele chega num limite de trabalho. Ou seja, ele fica feliz, fica bem quando está no corpo de uma pessoa. A luta de um espírito é para penetrar no corpo de alguém. Então aqui diz a palavra de Deus que quando o espírito sai de uma pessoa, ele anda, olha a estratégia dele, é andar, ele não fica parado, ele sai andando, procurando repouso. Quem é o repouso? É o ser humano, entendeu? Ele sai procurando, batendo uma porta, batendo noutra, atormentando uma família, atormentando outra, para ver se ele consegue entrar em alguém. Porque o inimigo só pode fazer muita coisa se estiver usando alguém. Pode ter certeza, o inimigo não pode fazer muita coisa se não estiver dentro de uma pessoa. E de preferência, seres humanos. Tem gente que pergunta para mim, bispo, é possível um animal ficar endemoniado? É. Mas não é o pensamento do diabo. Porque o ser humano tem juízo, tem uma mente que o diabo pode usar. O animal não tem. O animal é mais por um instinto, entendeu? Então ele tem mais facilidade de agir dentro de uma pessoa, usando alguém. Então na hora que você faz uma oração por um endemoniado, ou na hora que alguém se converte, o espírito vai embora. Mas ele não fica ali numa esquina, não parado não. Ele vai trabalhar para ver se ele encontra a próxima vítima. A próxima vítima. Às vezes essa vítima pode ser um animal, mas geralmente é um ser humano. Vocês lembram? Tem duas formas do inimigo atormentar uma pessoa. Uma é possuindo a pessoa, e a outra é jogando seta naquela pessoa. Vocês lembram que ele não possuía jamais Jesus, mas ele tentava Jesus.
E quando Jesus disse, sai, Satanás, em Mateus 4, pode ler, no outro texto diz que ele saiu, mas ele voltou na próxima oportunidade que teve. Então é por isso que nós, como cristãos, devemos andar firmes. Na hora que nós tivermos uma vitória, que nós soubermos, olha, o inimigo foi derrotado nisso aqui, é nós ficarmos de cabeça erguida e de olhos atentos, porque o inimigo tem uma vantagem diante de certas pessoas, porque o inimigo não gosta de desistir. Domingo nós tivemos uma vitória grande. Quem estava na igreja à noite, está gravado, a igreja impôs as mãos aqui e declarou, aconteceu uma coisa no Brasil. Não foi 8 horas. Amanheceu o dia, a solução já estava sendo tomada. Quem estava na igreja domingo? Levante a mão. Alguém estava na igreja aqui domingo? Só nós. Então depois vocês verem a gravação, vocês estavam durante o dia, a maioria, né? Então preste atenção, foi feita uma declaração ali, e nós tivemos uma vitória, mas não é que o inimigo agora ficou parado, não. Ele vai ter uma estratégia de trabalho nova. Aqui diz que quando você expulsa um espírito maligno de um homem, ele anda procurando repouso em lugares áridos. Agora, só que muitas vezes ele não encontra. Aí ele usa a estratégia dizendo, deixa eu ver se na casa de onde eu saí, da pessoa de onde eu saí, se eu posso entrar de novo. Veja que ele não tem sossego. Uma vez Deus perguntou, Satanás, de onde tu vens? Ele não disse, eu vim de minha cama. Ele não disse, eu vim do inferno. Ele disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela, irmãos. Por isso que nós devemos estar orando o tempo todo e termos cuidado. Termos cuidado quando nós expulsarmos o diabo de alguém, expulsarmos o demônio de alguém. E quando você vê que o inimigo está tentando você numa área e você vencer, meu irmão, continue vigilante. Não é porque você resolveu um problema na vida que você agora pensa que o inimigo desistiu de você. O inimigo, ele vai continuar investindo, trabalhando, e você deve se manter mais firme, tão firme, depois que tiver uma vitória, do que antes da vitória chegar. O problema é que tem crente que quando consegue uma vitória, ele ali pensa que está tudo resolvido na vida dele, e ele para de vigiar. Diga comigo, a minha vida cristã é uma guerra, todos os dias. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então qual é a estratégia do inimigo quando sai do homem? É procurar alguém. Você expulsa aqui, às vezes esses demônios se manifestam no culto da igreja, você expulsa aqui, a pessoa vai liberta para casa, mas o inimigo vai procurar alguém para entrar. É uma guerra todo dia. Aí amanhã você chega em outra igreja, vai expulsar o demônio de outra pessoa, às vezes aquele demônio pegou outra pessoa em outra cidade. Diga comigo, meu Deus é maior. Mais uma vez, meu Deus é maior. Diga, estou blindado, porque o anjo do Senhor se acampa ao meu redor. Mas a segunda parte dessa mensagem já não é quando o inimigo sai, mas quando o inimigo entra. Diz aqui que quando o inimigo entra no homem que foi liberto uma vez, diz que o estado dele é pior do que o primeiro estado. Eu vou explicar bem direitinho para você o que é isso aqui. Veja bem, versículo 25. Tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Ou seja, quando ele não encontra repouso, não encontra alguém para entrar, ele diz, eu vou entrar naquela pessoa, vou voltar para a mesma casa, para a mesma pessoa. Aí quando volta, a pessoa que foi liberta está despreparada, diz que a casa está varrida. Casa varrida é sem nada. É interessante. Casa varrida e ornamentada aqui é quando uma pessoa está preparada para receber o diabo.
Pode ter certeza, ele tem que estar preparadinha para receber o inimigo na vida. Está aqui, ó. Ele volta, quando ele volta, encontra muitas vidas, ó, encontra a casa, quando ele volta, a casa varrida e ornamentada. O que é uma casa ornamentada para o inimigo? É a casa que tem briga, é a casa que tem confusão, é a casa que a mulher bate no marido, o marido bate na mulher, é a casa que tem mentira, que tem discórdia, é a casa da bebedeira, da má palavra, da traição. Essa casa, essa família, essa pessoa está aberta, está preparada para receber o diabo. Diga comigo, Deus tenha misericórdia. Mais uma vez, Deus tenha misericórdia. Vocês estão percebendo que eu estou pregando hoje mais baixo? Que é para vocês entenderem melhor essa explicação, tanto vocês aqui, como quem vai acompanhar a pregação na live, qualquer dia desse aí. Então preste atenção. Quando uma pessoa faz a vontade do inimigo, essa pessoa está ornamentada, a casa está ajeitada para aquela pessoa. Olha, uma má palavra é um sofá para o diabo. Uma confusão dentro de casa, marido com mulher, um batendo no outro, irmão, é a cama preparada para receber o inimigo. A casa onde a cachaça reina, a traição reina. Aquela pessoa que faz isso, ali é um sofá, é como se fosse uma cama para o diabo entrar. A pessoa muitas vezes até pergunta: por que foi que eu fiz isso? Ele não entende que ele fez porque ele foi um instrumento que o inimigo usou. Entendeu? Então tem pai, irmãos, tem pai que bota cachaça para o filho beber, tem pai que coloca cerveja na boca de um filho, tem pai que assiste filme pornô na frente do filho, tem pai que chega bêbado dentro de casa, batendo na mãe e os filhos vendo, esculhambando com a mãe e os filhos vendo. A pobre da mulher passou o dia todo trabalhando em casa, na beira do fogão, e o infeliz ainda chega em casa dizendo que ela não trabalha. Aí isso aí, irmão, é a casa ornamentada para o diabo. Aí aquela pessoa trabalha e não prospera, aquela pessoa tenta uma coisa e não consegue, aquela pessoa peleja para prosperar na vida e não prospera. Aí aquela pessoa uma hora não aguenta de tanta tentação do inimigo, ele pode tirar a sua própria vida, ele pode sumir do mundo, porque o inimigo fica atormentando o juízo dele o tempo todo. É uma casa varrida para o inimigo, é uma casa ornamentada para o inimigo entrar. Aí o texto sagrado diz aqui que quando ele entra, ele torna o estado daquela pessoa pior do que a primeira. Preste atenção. Essa pessoa que tinha um demônio, agora que o inimigo voltou para aquela vida, a estratégia do diabo aqui é o quê? Deixar essa vida mais possuída, está aqui, ó, mais atormentada do que antes. Então, neste caso, o trabalho da igreja é expulsar, o trabalho do Filho de Deus é expulsar. Mas se você expulsar o espírito de uma pessoa, e essa pessoa não receber o Espírito Santo, e continuar nas práticas antigas, essa pessoa daqui a alguns dias, ela pode ser pior do que o que era. Então, na hora que uma pessoa é liberta do mal pela palavra de Deus, ela tem que deixar o Espírito Santo entrar nela, porque na hora que o inimigo voltar, o inimigo não entra, porque o Espírito Santo já está lá. Deus te trouxe aqui para escutar essa verdade nesta noite. Deus colocou pessoas aí na internet para escutar essa verdade. Por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa, irmão, que não quer mais saber de Jesus, não quer saber mais de Bíblia, não quer mais saber de oração. Ele um dia queria, mas ele quando queria não vigiou. Aí ele voltou para as práticas do mundo. Aí o inimigo laçou ele com um laço mais forte, viu? Pegou ele e amarrou, mas bem amarrado. Diga se não é assim quando
Quando você pegava um animal na roça, se você morava na roça, você fazia bem parecido. O diabo faz parecido com o ser humano. Lembra daquele tempo que você gostava de prender, a gente prendia às vezes um porco, às vezes prendia um cachorro. Aí você chegava mais tarde, o porco tinha saído do curral, o porco tinha saído do cercado, do chiqueiro. Aí o que você fazia? Você reforçava a porteira para aquele animalzinho não fugir. Não era assim? Então o inimigo, ele imita o ser humano. O que é que ele faz? Se ele perder você, ele fica tão furioso que se um dia ele pegar você de novo, ele lhe amarra muito mais bem amarrado, com mais 7 voltas. Está aqui, com mais 7 voltas. Está aqui na palavra, ele volta e leva mais 7 espíritos. Amarra você, você fica mais amarrado do que antes. Então Deus te trouxe aqui para te convidar a uma libertação. Você está escutando aqui, tem gente escutando de casa. Deus me falou, quando eu estava orando no começo dessa mensagem, que alguém estava ouvindo de casa e precisava dessa palavra. Aqui tem gente nesta noite, aqui me assistindo aqui, me ouvindo de casa, e vai me ver pela internet, que tem a oportunidade de Deus de receber essa palavra, deixar ela no seu coração e ser livre para sempre. Ser livre pelo poder de Deus. Eu vim aqui te declarar nesta noite que se o diabo tem uma estratégia de trabalhar, a estratégia de Deus é muito mais poderosa. Aleluia. A estratégia de Deus é mais eficiente. Por quê? Sabe por que a estratégia de Deus é mais eficiente? Pode procurar no Morro Dourado aqui agora. Não tem ninguém pregando numa igreja dizendo igreja do Satanás. Não tem. E Deus tem a estratégia maior, que em vários lugares aqui agora, neste momento, tem alguém pregando a palavra de Deus. Então a estratégia de Deus é maior, porque está aqui avisando você. A estratégia de Deus é maior porque tocou no seu coração e você veio aqui para escutar essa palavra, para sair daqui vigilante. Não é para você sair com medo. Eu não prego para ninguém sair com medo do diabo não, irmão. Diga comigo, eu não tenho medo do diabo. Diga, eu não tenho nenhum temor do diabo. Quando eu estou pregando sobre isso, não é para assustar você não. Não tem medo do diabo não. A Bíblia não manda você temer ao diabo não. Tem crente que diz, homem, nós temos que respeitar o diabo. Respeitar quem? O diabo não merece nenhum respeito não. Nem merece seu respeito, nem merece seu temor. Não é para ter medo dele não. É para você ter raiva dele. Não é assim que ele trabalha? Você tem que se agarrar com Jesus. Você não vai para casa com medo do diabo não. Você vai para casa temendo a Deus e com cuidado, passando rasteira do inimigo. Toda vida que você lê a Bíblia, toda vida que você assiste um culto, toda vida que você entrega seu dízimo, entrega sua oferta, evangeliza alguém, toda vida que você jejua, toda vida que você respeita a palavra de Deus, profere um versículo da palavra, assiste um programa da palavra de Deus, tudo isso, irmão, é uma armadura que Deus está lhe dando. É Deus lhe preparando. É estratégia de Deus para blindar você. Diga comigo, eu não tenho medo do diabo. Pode falar, não tenho medo de Satanás. Diga, maior é Deus que está em mim. Muito bem, então você não tem por que ter medo do diabo. Eu não prego para você ter medo de jeito nenhum, ficar vendo com medo, não. Eu prego para você se levantar pela fé. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e fugirá de vós. Quero ouvir um amém. Amém. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem uma Bíblia na mão. Essa Bíblia aí é a arma que vence Satanás. Foi com a Bíblia que Deus, em Cristo Jesus, venceu Satanás. O diabo foi tentar Jesus no monte. Jesus jogou na cara do diabo. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não fez nem oração. Eita Deus. Jesus não fez nem oração, só está escrito, está escrito, está escrito. O está escrito foi a metralhada de Deus, aleluia. A metralhada de Jesus foi a palavra, louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o diabo fugiu. Aí sabe o que aconteceu? Vieram os anjos e serviram a Jesus. Você pode glorificar aquele que vive e reina para sempre? Então aqui, meu irmão, nesta campanha forte, derrubando muralhas, sabe quem é que levanta muralhas? É o diabo, com essas estratégias dele. Tá certo? Você sabe como é que estava a sua casa. Você sabe como é que estava o seu coração. Você sabe o que você fez. Viu? Você sabe o que você fez.
Você sabe qual é a brecha que você estava abrindo para o inimigo. Mas você veio aqui para escutar essa palavra. Jesus manda dizer nesta noite: eu te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Jesus manda dizer nesta noite: guarda essa palavra no teu coração e vigia.